Em setembro de 2025, as autoridades do Nepal fecharam imediatamente 26 redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, X e outras. Isso gerou protestos por todo o país. A juventude saiu às ruas de Katmandu e de outras grandes cidades. A polícia dispersou as multidões com gás e cacetetes. Houve confrontos, dezenas de mortos e centenas de feridos. Alguns dias depois, o primeiro-ministro renunciou. O parlamento foi dissolvido e o acesso às redes sociais foi restabelecido. A ex-juíza Sushila Karki tornou-se a chefe provisória, e as primeiras eleições foram marcadas para março. Para o Nepal, este é um caso raro em que o próprio povo forçou o poder a sair. O Nepal estende-se das planícies baixas até as paredes montanhosas no norte. Aqui ficam o Everest e vários outros picos com mais de 8 quilômetros. Estas montanhas influenciam o clima e alimentam os rios dos países vizinhos. Mas a vida em altitude tem um preço. O ar é rarefeito, e muitos que chegam sentem tonturas e cansaço. As gerações locais aprenderam a respirar mais devagar e a trabalhar em turnos mais curtos, e os médicos aconselham os turistas a não terem pressa nos primeiros dias. O médico e a escola estão muitas vezes para além do passo, e a comunicação falha em caso de mau tempo. A altitude torna cada tarefa difícil, até ir à loja ou ao médico exige resistência. As pessoas aqui adaptam-se de uma forma que é difícil para outros imaginarem. Katmandu é uma cidade barulhenta e empoeirada. Aqui, templos ficam ao lado de edifícios de concreto, e as ruas estão cheias de motocicletas e carros. Após um forte terremoto, muito foi reconstruído, mas a água ainda é fornecida por horas e o trânsito fica engarrafado. A isso se soma o smog. O ar é frequentemente sujo, e em termos de nível de poluição, a cidade muitas vezes entra na lista das piores do mundo. Nos mercados, a vida ferve. Vendem especiarias, preparam bolinhos momo, consertam telefones e oferecem serviços de guias de montanha. Riquixás, pedestres e vacas preenchem as ruas. Para os turistas, é exotismo. Para os moradores locais, é um dia comum, sem o qual a cidade não funciona. O Nepal situa-se num local onde grandes placas tectônicas colidem, por isso tremores de terra são frequentes. Em 2015, um terremoto matou quase 9.000 pessoas e destruiu dezenas de milhares de casas. Desde então, as escolas realizam exercícios de evacuação, e novas casas são construídas mais leves e resistentes. As pessoas mantêm reservas de água e comida, porque sabem, mais cedo ou mais tarde, vai tremer de novo. As geleiras nas montanhas derretem mais rápido do que antes, a neve acumula-se mais alto, e os rios tornam-se menos confiáveis. Isso já é visível. Pastores perdem pastagens, vilarejos enfrentam escassez de água, guias são forçados a encurtar as temporadas de trekking. No verão, chegam as chuvas de monções, que transformam trilhas em torrentes e arrastam pontes. No inverno, é frio e seco, e as pessoas precisam economizar combustível e lenha. O clima está se tornando cada vez menos previsível. Quando as geleiras derretem, novos lagos se formam nas montanhas. Eles são contidos por barragens naturais de rocha e terra. Se uma dessas barragens se rompe, uma enxurrada de água e lama desce, arrastando pontes, campos e casas. Catástrofes semelhantes já ocorreram. Agora, os lagos são monitorados, canais de desvio são construídos e sensores são instalados. Os moradores sabem, todo verão pode trazer uma calamidade súbita. O Everest gera receita para o Nepal, mas também cria grandes problemas. Na alta temporada formam-se filas para o cume, os acampamentos ficam superlotados, e junto com os turistas, toneladas de lixo são deixadas, cilindros de oxigênio, barracas e embalagens. Todos os anos, autoridades e voluntários organizam expedições de limpeza, retirando dezenas de toneladas de resíduos. Mas o principal fardo recai sobre os sherpas e carregadores, que transportam comida, gás e equipamento para onde a tecnologia não funciona. O trabalho deles é árduo e perigoso, às vezes até adolescentes são envolvidos. Discute-se cada vez mais que o seu trabalho deve ser segurado e protegido, assim como a saúde dos turistas. Estradas nas montanhas frequentemente desmoronam após as chuvas. Pontes suspensas conectam vilas, escolas e mercados,
mas precisam ser consertadas a cada estação. Helicópteros e pequenos aviões ajudam em casos de emergência, mas para a maioria é muito caro. Para as pessoas, o mais importante é ter uma ponte confiável ou uma encosta reforçada, em vez de promessas de construir uma grande rodovia algum dia. Os rios de montanha permitem a construção de centrais hidrelétricas. Elas fornecem eletricidade às aldeias e reduzem os cortes de energia, e o excedente é vendido aos vizinhos. Mas esses projetos apresentam riscos: deslizamentos de terra, rompimento de lagos de montanha e disputas pela água. Se a opinião dos moradores locais for levada em conta e a construção for feita com uma visão de longo prazo, a hidroeletricidade pode oferecer não só eletricidade, mas também empregos e estradas. Se houver pressa, pode-se perder tanto vidas quanto dinheiro. No Nepal, o hinduísmo e o budismo se entrelaçam. As pessoas acendem lamparinas nos templos e desenham padrões nas soleiras. Por lei, todos são iguais, mas em casamentos e na contratação, antigas diferenças de casta ainda desempenham um papel, especialmente nas aldeias. Templos e mosteiros ajudam a todos, alimentam, ensinam e dão abrigo. A juventude cada vez mais escolhe amigos e parceiros sem olhar para a origem, e isso gradualmente muda as tradições. Entre o final dos anos 90 e meados dos anos 2000, o Nepal foi palco de uma guerra maoísta. Após ela, o país abdicou da monarquia e tornou-se uma república. Os políticos ainda discutem, mas os conselhos locais adquiriram mais direitos e podem construir escolas e pontes sem a autorização da capital. Militares nepaleses servem em missões de paz, trazendo para casa experiência e uma renda estável. Isso contribui para que o país ganhe mais destaque no mundo. O Nepal situa-se entre a Índia e a China. Através da Índia passa a maior parte do comércio e do combustível, enquanto a China constrói estradas e investe dinheiro. Qualquer bloqueio de fronteira eleva imediatamente os preços. É crucial para o país manter o equilíbrio e não se tornar instrumento de ninguém. Para isso, são necessárias várias rotas de abastecimento e reservas em caso de interrupções. Esta não é uma palavra de ordem, mas uma necessidade cotidiana. Muitos nepaleses trabalham no exterior, da Índia aos países do Golfo Pérsico. Eles enviam dinheiro para casa, com o qual as famílias compram comida e constroem casas. Há também uma tradição, os Gurkhas, que servem nos exércitos britânico e indiano, mas essa migração significa separação e risco. Cada vez mais se fala no país sobre a necessidade de criar empregos internamente, para que a partida seja uma escolha, e não um caminho obrigatório. Nas aldeias de montanha, usam lenha e gás para cozinhar, e a água vem de telhados ou nascentes. Quando as estradas são levadas, vivem de reservas e ajudam-se mutuamente. As mulheres gerem a casa e o campo, abrem lojas e participam em conselhos, pois muitos homens partem para trabalhar. Cada vez mais raparigas têm a chance de estudar, mas o caminho para a escola pode levar horas e ser perigoso. Por vezes, em vez das aulas, as crianças trabalham como carregadores ou ajudam no campo. Programas de apoio e bolsas de estudo ajudam-nas a permanecer na escola. Coisas simples como iluminação pública ou um pequeno crédito para mulheres mudam a vida mais rápido que promessas. No Nepal há muitas festas, baloiços de bambu, procissões com tambores, luzes nos templos. A juventude ouve rock e rap, canta sobre a vida, a migração e a injustiça. Nos anos 70, os hippies vinham para cá, e aqui até vendiam legalmente marihuana, até que as lojas foram fechadas. O vestígio daquela época permaneceu na cultura e no turismo. Hoje, realizadores, artistas e músicos falam do país com uma linguagem simples e honesta. No Nepal, conhecem-se os riscos, terremotos, deslizamentos de terra, o degelo e a dependência dos vizinhos. Mas o país também tem os seus pontos fortes: água, montanhas e pessoas que sabem superar dificuldades. Se as escolas ficarem mais próximas, as estradas mais confiáveis e os conselhos locais obtiverem mais direitos, as mudanças serão sentidas no dia a dia. Se achou interessante, inscreva-se para não perder as próximas edições. Aqui, tudo é curto e direto ao ponto.